Tá bom, nós estamos numa série baseada no livro de John Mark Comer, Deus tem um nome, a gente está vendo o caráter de Deus. E hoje eu queria começar com uma coisa interessante que todo feiano pensa sobre. Né, Mustache? Oh, tá funcionando? Peraí. O consumerismo. Ah, eu esqueci de trocar o negócio aqui. Presentations are communication tools that can be used for lectures. Bom, isso está aí. Consumerismo. A ideia de pessoas ser consumeristas sempre existia de alguma forma, porque pessoas sempre tinham que comer, beber coisas, ter roupa, ter caça. Mas a partir do século XX, as coisas mudaram muito. Antes, nossa cultura valorizava poupança, uma vida econômica, e rapidamente a cultura se dirigia para consumo. Publicidade, começando no rádio, passou para a televisão e agora está nas redes sociais. Nós, na verdade, não somos consumidores de redes sociais. Nós, na verdade, somos os produtos das redes sociais, porque as empresas vendem as publicidades para nós. A gente só está recebendo publicidade lá, e isso é como eles ganham dinheiro. Mas eles usam essa oportunidade de mostrar coisas interessantes, tipo essas fotos de bacon, uma Fusca chamada Lemon. Eu não sei por que Lemon. Eu sempre tentei entender essa publicidade, é muito famoso. Eu sempre fiquei olhando para isso. Por que Lemon? Eu não entendo. Mas enfim, se vocês entendem, me fala depois. É por isso que eu coloquei aqui, para talvez um de vocês mais espertos que eu podem me falar porque eles colocaram Lemon nessa publicidade famosa. Mas o ponto é, eles queriam conseguir inveja de nós, como se fosse uma coisa falta. Eles conseguem, pelo menos para mim. E, ao mesmo tempo, eles querem dar para a gente publicidade e ideia de novidade, que nosso próprio prazer está possibilitado por coisas externas, seja um novo iPhone, um novo sofá, Aileen comprando uma nova ilha, todas essas coisas, aparentemente, o que falta para a gente chegar na felicidade? O mundo consumidor não preza fidelidade, preza prazer instantâneo. Embora essas mudanças não são ruins em todas as formas, por exemplo, eu gosto de micro-ondas. Graças a Deus, a gente tem micro-ondas. Eu estava comendo pipoca de micro-ondas e eu estava feliz não. Eu estou feliz se eu quero mandar mensagem para minha mãe ou meu pai, eu posso mandar uma mensagem direto. Então, tem muitas coisas. Nem começa com Uber Eats, iFood. É muito legal. A gente tem essa habilidade de conseguir as coisas mais rápida. Eu vi uma notícia que 5G está chegando no Brasil. Porque, eu não sei, eu fico feliz. Até a internet ficar mais rápido, essas coisas são legais. Mas também essa rapidez em tantas escolhas, essas coisas moldam o nosso olhar do mundo de uma forma consumerista. E, às vezes, eu tenho a preocupação que podemos ter dificuldade em enxergar coisas em nossa fé, por causa disso é o olhar que nós temos para o nosso mundo. Por exemplo, a vida de discípulo não é só você se tornar um discípulo agora, é você morrer ser um discípulo. A vida de discípulo é um caminho longo que às vezes vai ser top mesmo, às vezes vai ser difícil. A jornada cristã demora, caráter demora, intimidade só melhora com o passar do tempo. E se vamos ser pacientes, precisaremos uma perspectiva maior do que a perspectiva de consumo. Precisamos entender relacionamentos não são baseados em consumo, o que eu posso obter para conseguir sentir preenchido. A gente precisa voltar para uma coisa um pouco antiga de entender sobre relacionamentos em nossa fé cristã. É essa a ideia que nós precisamos entender. Nossa caminhada com fé é baseada em uma aliança. Casamento, por exemplo,
um ótimo exemplo de uma aliança. Mas eu vou explicar isso mais adiante, o que é isso. Agora, precisamos entender como Deus tem essas características que têm a ver com relacionamentos baseados em aliança. Então, hoje, a gente vai continuar falando do amor e fidelidade de Deus. Então, recede, essa palavra não tem, isso é em hebraico, vocês que foram falar. Recede, recede, recede. Parece legal, eu gosto. Os outros eram um pouco mais legais, mas recede é legal também. Essa palavra não tem igual em português ou línguas modernas. Por isso, você vai ver tradições, quando está traduzindo em várias escrituras, vai traduzir como misericórdia, compaixão, em seu amor. Às vezes, pode ser traduzido como lealdade. É tipo, nossa, tem muitos significados. Amor leal. Mas, na verdade, o que está mostrando quando a gente vê tantas diferentes opções é que recede é um pouco mais poderoso do que a palavra amor em português. Esse termo é um termo muito específico que tem a ver com aliança. Então, lembra disso. Essa palavra tem a ver com aliança. Uma coisa que a gente pode perceber é que recede é a única característica aqui que se repete. Você vê cheio de amor e de fidelidade, que mantém seu amor a milhares. Então, de todas as características aqui, essa é a característica que se repete. Só mostrando quanto o amor de Deus é central em o que a gente entende sobre ele. Mas também tem emete, recede e emete. A palavra literalmente significa verdade. Tipo, se você pode perceber, é tipo, emete parece um pouco como amém, que a gente fala quando alguém está pregando, é tipo, está pregando, Jessica, amém, irmã, É isso, a gente fala emete, quase, amém. Johnny fala amém todos os dias, todos os momentos, todas as vezes, todas as formas, situações, enfim. Não sei se ele gosta que eu falo isso, mas enfim. Amém. Isso que ele está pensando agora. Amém. Dessa ideia de verdade, de confiança, significa alguém de confiança, ou uma coisa de confiança. Então, quando você combina isso, o amor de Deus com fidelidade, está dizendo que esse amor jamais falhará. Ao contrário de mim, ao contrário de você, ao contrário de todos nós. Quando a vida é difícil, nós saímos, fugimos, desistimos. Quando vê uma coisa mais nova, interessante, a gente vai para essas coisas. Deixamos cidades, deixamos empregos, igrejas, amizades, casamentos. Como geração acostumada a celulares, WhatsApp, nunca tem sido mais fácil. Se alguém está te irritando, fugir, né? Especialmente na pandemia. Deus é nada assim. Recede e emete, descreve o caráter de Deus, o amor de Deus e a fidelidade dele. Eles descrevem uns aos outros, tipo, o amor dele é fiel. E a forma que ele é fiel e amoroso, eles se descrevem. Amor não é tolerância, não é aqueles sentimentos positivos ao respeito de alguém. Já falei isso. Compaixão e cheio de amor parece ser a mesma coisa. A parte de compaixão é os sentimentos que Deus sente como uma mãe para um filho. Mas amor é diferente do que isso. Recede e amor, recede e emete são termos que descrevem como Deus nunca abandona o povo dele. E essa par de palavras acontece mais do que 126 vezes na Bíblia. Aqui em Salmos a gente pode ver alguns exemplos. Cantarei para sempre o amor do Senhor. Com a minha boca eu anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Sei que firme está teu amor para sempre, e que firmaste nos céus a tua fidelidade. Ou aqui, manterei o meu amor por ele para sempre, e a minha aliança com ele jamais se quebrará.
mas não afastarei dele o meu amor. Jamais desistirei da minha fidelidade. A gente pode ver recede em amor muito nos Salmos, mas também a gente pode ver em Lamentações. Se vocês lembram o contexto de Lamentações, basicamente, muitas pessoas acreditam que é Jeremias está falando sobre a queda de Jerusalém em 587 a.C. Babilônia veio para a cidade, sacou a cidade, destruiu o templo e levou o povo cativeiro. E aí, Lamentações é um livro descrevendo quanto isso foi horrível, quanto isso foi a pior situação que você poderia imaginar para o povo de Deus. Eles perderam o país, eles perderam o templo, eles perderam a pátria. Mas no meio, exatamente no meio desse livro, versículo no meio, ele começa a falar de esperança. E por que esperança? A gente vê aqui. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois suas misericórdias são inesgotáveis. Renova-se cada manhã. Grande é tua fidelidade. Então, no meio de sofrimento, no meio de situações, as piores situações que poderiam acontecer, o autor de Lamentações caiu a ficha. Mas mesmo com tudo isso, com o exílio, com nossa nação destruída, desse jeito, Deus é amor. Deus é fiel. Mas como que eles pensam isso? Como que a gente pode ter esperança em situações como essa? Ou na situação que nós estamos agora no nosso país, situação grave da pandemia? A gente sabe que essas coisas são ligadas. A gente vê que Paulo fala em 1 Coríntios 13, tem fé, esperança e amor. Mas o maior é amor. Então a gente sabe que essas coisas estão meio conectadas, fidelidade, esperança, amor. Mas a gente vai explorar como. Mas a gente precisa pensar um pouco na aliança. E quando pensamos sobre alianças, o que vem na mente, eu não sei o que é. Talvez Catan, quando você está jogando Catan, você quer acabar com alguém, você pensa em aliança. Lá no Cup, ou outro jogo de tabuleiro, você pensa em aliança. Eu penso em Segunda Guerra Mundial, porque eu gosto dessa história, essa parte da história, então imagina os alianças dos alemães com os italianos, e aí Inglaterra com Rússia. Enfim, eu não sei o que vem na sua mente quando você pensa em aliança, mas naquela época, pode colocar no chat o que você pensa, mas naquela região, naquela época, a aliança era uma mistura entre uma promessa e um contrato legal. Era relacional. Duas pessoas fariam uma promessa e depois assinar o contrato com certas bênçãos e certas maldições, se não seguiram a promessa e quebrar a aliança. Então, a coisa mais perto de aliança, que seja algo que é uma promessa e também um contrato legal, é casamento. Isso é coisa que a gente tem hoje, que a gente entende é uma aliança. Casamento é uma promessa a amar e ser fiel à sua esposa, ao seu marido, até o final. Porém, não é só uma promessa, é um contrato. Quando você se casa, você está dizendo tchau para a sua vida. Você está falando tudo que é meu, legalmente, é seu. Então, em Gênesis 12, a gente sabe que começou essa aliança com Abraão. Em Gênesis 12, Deus compartilha a aliança em uma promessa com Abraão, falando que eu farei de você um grande povo e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e vocês serão um bênção. Abençoarei os que abençoam, maldiçoarei os que maldiçoaram, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Isso é Gênesis 12, eu coloquei errado aqui, desculpa. Então, você vendo que Deus está fazendo
aliança com Abraão. Ele falou, eu farei, eu tornarei, eu abençoarei. Você pode ver que a responsabilidade está com Deus. E ele está prometendo alguma coisa aqui. Ele não está simplesmente falando que eu vou abençoar todo mundo vai ficar abençoado, vai ser ótimo. Ele está falando uma coisa bem específica, que através de Abraão e o povo, todas as nações seriam abençoadas. Então, isso é uma padrão que a gente até pode pensar até hoje, que Deus, através do povo de Deus, quer abençoar todo mundo. Mas não, nem sempre essa aliança não é necessariamente com todo mundo. Legal. Deus está dizendo, através do povo de Deus, ele vai abençoar todo mundo. O que isso significa na prática, essa aliança? Significa que Abraão agora vai morar em Florianópolis e vai passar os fins de semana surfando e aí experimentando diferentes coisas legais, conhecendo diferente galera. Eu não sei o que você gosta de fazer. Mustache, festejando, fazendo festa de aniversário. Eu não sei. Isso que significa? Você pode ver que Deus não abençoou a vida de Abraão através de muita comida, embora seria legal, né? Através de muito dinheiro, seria legal também, ou através de prazer. Em Gênesis 15, uma escritora que já abordamos ano passado, o último semestre, vemos que Deus fez uma aliança com Abraão. Ele não falou, sua vida vai ser fácil agora, mas ele fez uma aliança. Então, foi um pouco estranho essa passagem, Gênesis 15, não vou mentir. Ele fala, a gente vai fazer um churrasco, mas você só vai cortar os animais, você vai deixar meio que um corredor, como você está vendo nessa foto. E aí é isso. Então, Abraão pega esses animais, ele corta no meio, ele coloca como se fosse um corredor para passar. Naquela época, os dois lados, as duas pessoas que estão fazendo a aliança ia passar pela esse corredor de animais cortados. E basicamente está dizendo, tipo, a pessoa que está fazendo, as duas pessoas que estão fazendo, tipo, está olhando esses animais? Se um de nós quebramos essa aliança, você vai ser nem como esses animais. É tipo mostrar seriedade da aliança. É uma aliança de sangue mesmo. Então, Abraão faz isso. Uh, e aí, de repente, ele começa a dormir. Em uma visão, Deus passa pelas peças dos animais sozinho. E você pensa, ué, o que está acontecendo? Deus está dizendo, eu vou cumprir essa aliança com Abraão e eu vou ser fiel. Mesmo se Abraão não é fiel, eu vou ser fiel no lugar de Abraão. Eu sei que vocês estão pensando, Deus é fiel no nosso lugar, ele vai cumprir todas as promessas, a gente pisou na bola. Jesus! Exato! Isso que está acontecendo. Jesus, lá em Gênesis 15. Top! Mas, peraí. Tem uma coisa, a gente precisa entender. Não é só esse momento, não é Gênesis 15 e de repente Jesus. Tem muita Bíblia entre Gênesis 15 e Jesus. Então, o que está acontecendo no Velho Testamento? Porque às vezes parece estar muito estranho o Velho Testamento quando a gente está lendo. Deus está mostrando história atrás da história, como ele é fiel, embora o povo não seja fiel. O Velho Testamento não é uma coleção de histórias legais que vão ensinar a ética e moral que devemos ter, mas, pelo contrário, vai mostrando ao longo do tempo quanto a gente não consegue ser fiel à aliança de Deus. Mas, mesmo assim, Deus se mantenha fiel. É sobre como Israel continua fracassando e Deus ainda continua sendo fiel. Então, isso como a gente consegue entender essas histórias meio estranhas, né? A gente vê genocídio religioso, a gente vê poligamia, a gente vê confusão, estupro, abuso, guerra. Basicamente, vemos nessa história todo tipo de mal que está acontecendo.
No meio dessa bagunça, Deus não foge. Ele entra nessa bagunça, chamando, sendo fiel para a humanidade, mesmo as pessoas sendo ruins. Quando eu penso em Neemias, Deus, pensa que Deus foi, ao longo do tempo, Deus vai abençoando seus amigos e inimigos. E a gente vê, por exemplo, Neemias estava em Pérsia, uh, ele estava exiliado depois, como eu falei antes, que Israel foi conquistado por Babilônia. Ele fala isso, uma coisa muito estranha. Ele fala, agora, portanto, nosso Deus é o Deus grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericordioso. Não fiques indiferente a toda a aflição que veio sobre nós. Em tudo, o que nos aconteceu foste justo. Agiste com lealdade, mesmo quando fomos infiéis. Hã? Tá bom. Vocês foram levados para uma outra nação. Vocês foram conquistados para outra nação. Vocês perderam tudo. Em alguma forma, Neemias consegue ver a fidelidade de Deus até nisso. Ele consegue aplicar o nome de Deus aqui de Êxodo 34 nessa situação. É muito louco. Até Neemias consegue ver Deus como um bom pai, ajudando a gente mesmo em momentos de disciplina. Mas a oração dele de apelar a Deus, de fazer uma coisa, continuar sendo fiel, em restaurar a nação, não foi respondido até Jesus. Por 2 milênios, teólogos têm enfrentado esse paradoxo, que Jesus é completamente homem e completamente Deus. Jesus é Yahweh, um corpo. Porém, esquecemos que Jesus é o verdadeiro Israel. Não somente Deus e homem, mas ele é verdadeiramente Israel. Ele é o rei, ele é representativo, em comparando a história inteira de Israel na vida dele. Ele é Yahweh e Israel ao mesmo tempo. Lembra quando Deus passou pelas peças dos animais de Abraão, dizendo, vou cumprir essa promessa em seu lugar? Jesus veio fazer o que Abraão e seus descendentes não eram capazes de fazer. Porque Jesus, Deus, Yahweh, fiel às suas promessas. Antes de Abraão, antes de Adão, Deus já era fiel. Quando eu e você fracassamos, pecamos, Ele é fiel e nós curamos. Ele nos abençoa, Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele nos salva. Jesus pega todos os nossos fracassos, anos e anos de promessas quebradas e traições contra ele. Ele se coloca na cruz, destruindo esses fracassos junto com o corpo dele. E depois ele ressuscitou, redimindo a gente. E por isso, para os autores da Bíblia, você vai ver em Mateus, especialmente, que o evangelho não começa com Mateus 1, ou Marcos 1, ou com Lucas 1. Começa com Gênesis 1. Porque Deus sempre tem sido fiel, desde o começo. Por causa da fidelidade de Deus, podemos esperar que a gente vai viver uma vida, um mundo sem esse sofrimento e morte. E essa esperança é de confiança, porque nada compara com a fidelidade de Deus. E quando eu falo de esperança, todo mundo, vamos falar de esperança, a gente precisa um pouco. Esperança é otimismo? Ou é pensamentos positivos? É tipo, hoje eu espero que a internet não caia durante do Bolsonaro. Hoje eu espero que a aula não seja chata. É otimismo, é esperança, né? Esperança, eu espero que o temporada de Suits, ou qualquer série que seja seu favorito, não termina ótimo, termina de uma forma top. Isso é esperança, né? Obviamente não. Esperança é mais profundo do que otimismo. É mais profundo que vamos pensar de uma forma positiva.
Quando você lê as escrituras pensando que otimismo, ou tipo, esperança é isso, uma hora você vai ter um problema no seu relacionamento com Deus. Esperança não tem a ver se você é sanguíneo como eu, você naturalmente é sorridente e tudo parece estar acontecendo de boa, ou com um mustache que sempre tipo, está felizão. Não é isso. Esperança não é impossível se você é alguém mais pessimista ou realista. Porque esperança é objetivo, é fato. Expectativa, esperança é a expectativa da vinda de coisas boas, baseada no caráter de Deus. Esperança é baseado em quem Deus é, e não quem você é, ou as circunstâncias que você está passando. Ela tem a ver com o futuro, mas ajuda a gente, especificamente agora, no presente, ser fiel, porque a gente está esperando que coisas boas vão vir, porque o nosso Deus é fiel. Essa é a conexão entre fidelidade, amor e esperança. Não depende do nosso humor, não depende de nossa personalidade, as circunstâncias, nem presença ou ausência da nossa espiritualidade no momento. Ela depende de um Deus que ressuscitou, que de fato aconteceu. Isso não é uma coisa que talvez será. Fala aqui, Pedro fala, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardado a nós, céus, nos céus, desculpa, guardado nos céus para vocês. A herança que começou com Abraão, seus herdeiros, que chegou a Israel, que foi para exílio, que voltou, que durou todo esse tempo para chegar a um país distante, em um tempo muito depois para nós. Essa é a herança da ressurreição, de uma aliança que Deus não vai quebrar. É nossa esperança. Como Israel, nós temos fracassados vez após vez após vez. Mas Deus se mantenha fiel, mesmo se a gente não é fiel. Paulo falou a mesma coisa. Ele fala para Timóteo: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel, mesmo se você não está nada fiel. Mas muitas vezes parece que Deus não é fiel. Quando você muda seu nome, como Abraão, de Abraão para Abraão, significa uma outra coisa para pai de muitas nações. E você está com sua mulher, ela tem 90 anos e ainda não está grávida. Será que Deus é fiel nesse momento? Às vezes, olhando para trás nessas histórias bíblicas, a gente não consegue imaginar há milagres que as pessoas estavam esperando de Deus naquela época. Como que seria ser Abraão de verdade naquela situação? Você acreditaria que Deus é fiel, que ele vai cumprir a promessa dele? Ou talvez a gente pode trazer para nossas vidas. Se Deus é fiel, por que meu pai foi preso? Ou por que meu pai morreu? Por que meu amigo tem problemas de saúde? Sempre tem sido uma pessoa boa, mas agora sempre está no hospital tentando achar uma operação. A operação demorou. Deus é fiel quando você vê uma mulher que passou por um divórcio, está sozinha com 2 filhos e não consegue pagar aluguel. Como que Deus está fiel nessas situações? Um pai fica desempregado, as finanças apertam, ele sente como fracasso. Por isso, ele começa a beber, bater na esposa. Por que tanta dor? Quando a gente lembra a aliança, é difícil. É difícil acreditar que Deus é fiel. Porque enxergamos que as promessas de Deus não significam que nós vamos ter uma vida fácil.
saúde ou bom salário. Essas coisas não são garantidas a nós. É promessa que nós somos herdeiros da promessa que Abraão tinha para os filhos deles. E quando eu falo Deus é fiel, não estou dizendo que nós não vamos passar para momentos difíceis nessa vida. Às vezes, nossa ideia de fidelidade em Deus nos abençoando tem muito a ver com nossa cultura consumerista. Não a ver o que realmente precisamos para nossas almas. E eu não estou dizendo que... Não estou garantindo que você vai ter uma vida difícil, tá? Mas com certeza todo mundo vai ter momentos difíceis. E é esses momentos que a gente está mais tentado a achar que Deus não é fiel. Jesus falou o seguinte: Ele lhes diz essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenha ânimo. Eu venci o mundo. Então, essa primeira parte da promessa não parece tão legal. Eles estão dizendo que a gente vai ter problemas. A gente, mas Jesus, já temos muitos problemas, por que mais? Mas eu acho que isso pode ser, a fidelidade no meio dos problemas pode ser uma esperança para nós. Porque quando a gente passa por dificuldade, a gente tem três coisas que a gente pode lembrar. Primeiro, não é falta o amor de Deus para conosco quando a gente estiver sofrendo. Segunda, temos esperança da vitória. Em três, as dificuldades da vida são o caminho para a felicidade sólida e para a paz. Deus é seu Pai. Ele está longe de querer você não tenha uma vida de satisfação, uma vida feliz. E por isso, ele tem um plano de longo prazo. Mas no curto prazo, ele está disposto a você sofrer. Mas para que ele consiga tornar-nos em filhos maduros, em conseguirmos chegar ao nosso potencial como filhos de Deus. Enquanto nós estamos preocupados com agora, instantâneo, rapidez, nossa mentalidade de consumo, Deus está mais preocupado com o nosso caráter a longo prazo do que nosso prazer no curto prazo. De fato, eu acho que Deus está disposto a sacrificar um pouco prazer no curto prazo para alcançar um prazer de longo prazo. Deus está mais preocupado com seu caráter ao longo prazo do que seu prazer no curto prazo. Por isso, precisamos lembrar que nossa esperança é objetivo. A ressurreição. Jesus venceu o mundo. Recebe amor. É a primeira coisa a gente lembra. Segunda coisa, temos esperança. Em três, as dificuldades da vida são a caminho para a felicidade sólida, para a paz. Nossa esperança não é que nada ruim vai acontecer conosco. É que Jesus está de volta dos mortos. Em sim, tudo na nossa vida pode estar indo para lixo mesmo. Mas nós temos que pensar mais no Evangelho do que os problemas na nossa vida. Tem que ser a música mais alta da casa. Se as músicas estão tocando problemas em outros lugares da casa da nossa mente, a gente precisa tocar mais alto o Evangelho que nos dá esperança. Deus vai cumprir as promessas contigo. Ele pagou o preço de morrer e ressuscitar para fazer isso. Então, nosso chamado agora, e para sempre, pensando no amor de Deus, que nunca pode fracassar, é que a gente seja fiel. Aqui é uma foto de uma caminhada, né? Essa caminhada é um pouco mais tranquilo. Às vezes, nossa fé cristã é assim, como essa caminhada. Tranquilo, passando pelo lugar bonito, de boas. Mas nossa caminhada de fé vai ter montanhas. Vai ter lugares baixos. Vai ter momentos complicados. Então, talvez você se duvida nesses momentos, quando a caminhada é difícil e parece que não tem esperança ao outro lado.
para esse momento especificamente, você precisa lembrar que seu Deus é fiel. Ele está caminhando com você. Fé, fidelidade, é uma obediência longa, é uma obediência longa na mesma direção. Quer dizer, é uma viagem longa, é uma construção longa, uma caminhada longa. É fidelidade que a gente faz quando a gente casa. Não é aquele negócio que a gente enjoa de uma coisa, a gente troca. Não. Esse relacionamento com Deus é como um casamento, a gente vai para um longo prazo. É o que me ajuda a lembrar, ser fiel, é as promessas de Deus. Essas promessas não são promessas que são para todas as pessoas, mas promessas que eu olho para as escrituras e eu falo, isso está gritando para mim. Essa escritura é para mim, tipo, Deus, quando alguém estava escrevendo a escritura, era para eu mesmo. Isso me ajuda a se manter fiel. Eu queria compartilhar um dos meus favoritos, porque eu tenho medo de ficar fraco. Minha Enneagrama, você conhece Enneagrama, é isso. Eu tenho muito medo. E aí eu tenho medo de tropeçar e cair. E Deus fala aqui, em Isaías 40, 30, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Eu, tipo, beleza, Deus, você fala que eu vou cair em algum momento, vai ficar difícil. Então, o que eu tenho medo vai acontecer, eu vou reconhecer isso. Mas é essa segunda parte que me inspira muito, porque é uma promessa para mim. Uma promessa que eu tenho usado nos momentos mais difíceis da minha fé, quando eu queria desistir. Ele fala o seguinte: mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm, não ficam exaustos, andem e não se cansam. Eu penso especialmente no final, às vezes a gente vai ter que andar, porque a vida é difícil. Às vezes a gente vai conseguir correr. E às vezes, moleque, a gente tá voando. Mas o que importa é que quando eu sinto fraco, quando eu sinto fracassado, eu sei que Deus vai renovar minhas forças. Quais têm sido as promessas? Você tá no mudo, Sol. Obrigado. Quais têm sido as promessas que você tem refletido recentemente? Tem uma escritura que você acha que pode te ajudar a sentir esperança? Você já teve dificuldade em acreditar que Deus é fiel em algum momento da sua vida? Por final, quais são as áreas que Deus está te chamando a ser fiel na sua vida? Vou dar alguns minutos para pensar, aí a gente vai ouvir de algumas pessoas.